Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de VBA. Hoje vamos dar continuidade àquele joguinho que fizemos ontem. Eu, pelo menos, fiz ontem, tá bom? Fiz ontem e aí eu fiquei pensando em maneiras de melhorar esse jogo. Eu mostrei para minha filha. Ela falou: "Ah, que bonitinho, olha só o que acontece com o coelho", mas para ela que tem já 13 anos, não tinha muita graça o jogo, né? Então a ideia de hoje é deixar o jogo um pouco mais difícil e mais animado, né? Mais dinâmico, mais ágil, tá? Como que é o joguinho? Se você não assistiu, eu recomendo você assistir. O joguinho, basicamente, a criança é apresentada uma multiplicação que ela tem que fazer, ela coloca o resultado aqui e se, por exemplo, se ela acerta, 5 vezes 4 até onde eu me lembro é 20, clica em ver resposta, deu você acertou e aparece lá um coelhinho. Quando você clica em 5 vezes 5, por exemplo, o coelhinho vai embora, tá? Então o jogo era bem simplesinho e vimos várias funcionalidades do VBA. Aproveito, se você ainda não se inscreveu no canal e quer aprender mais sobre Excel, quer aprender sobre VBA ou mesmo Excel básico, não deixe de se inscrever no canal do YouTube. A gente também tem Instagram e temos um portal de EAD, onde você pode fazer o curso também passo a passo e tem questionários para você avaliar se você aprendeu ou não aquele conteúdo do vídeo. Tá? E o que vamos ver hoje? A diferença entre sub e function. Vamos ver timer, vamos ver funções globais também, tá? E sempre vemos algumas coisinhas, por exemplo, eventos, né? O que são eventos dentro do Excel? Porque aqui a gente precisa ficar clicando em ver resposta, né? Será que a gente não poderia fazer automático, né? E a ideia do jogo qual que é? Vamos criar um botão, aliás, esse botão aqui eu vou renomear. Vamos renomear esse botão aqui para iniciar. E a ideia do jogo vai ser a seguinte: a criança vai clicar em iniciar, o Excel vai colocar dois números aqui, nós vamos iniciar a contagem do tempo, tá? E a criança vai digitar o resultado. Digitando o resultado, a gente não vai dar a mensagem se você acertou ou não. Nós vamos colocar aqui, por exemplo, ou embaixo, em algum lugar, a gente vai colocar o que aconteceu, o resultado daquela tentativa, tá? E a gente já vai mudar os números em seguida e ela vai tentar uma outra conta. Então, por exemplo, simulando como que seria, tá bom? Eu vou tirar aqui o... Imagina, ela clicou em iniciar, ela vai colocar 5 vezes 5. Se ela colocar 20, a gente vai colocar aqui, por exemplo, 5 vezes 5, 20, e aqui errou, por exemplo. Tá? E logo em seguida a gente vai dar outra multiplicação para ela fazer. E aí ela vai colocar, 18. Na hora que ela der o Enter, a gente já coloca aqui, ó, 6, 6 vezes 3, 18, acertou. Certo? E aí a gente vai colocando um logzinho de tudo que ele fez. E a gente poderia até colocar o tempo, né? Quantos segundos foram? 2 segundos, 3 segundos. E assim vai, né? Então vamos colocar um logzinho do que está acontecendo para depois você saber, quantos que eu acertei, quantos que eu errei, quanto que foi o meu tempo, eu melhorei meu tempo, não melhorei, quais que eu preciso, quais que eu estou errando, que tabuada que eu estou errando, tá? Então a ideia é melhorar aí a multiplicação dos seus filhotes também e aprender VBA, por que não, né? Então vamos começar pelo começo. Primeira coisa, vamos melhorar um pouquinho a nossa planilha. Eu quero, por exemplo, inserir aqui uma linha, tá bom? Então não vou deixar tão grudadinho. O que acontece? Quando nós fizemos nossa fórmula, lembram-se Alt F11 ou aqui no Guia Desenvolvedor Visual Basic. Se você não assistiu o vídeo anterior onde eu monto essa planilha, eu sugiro você primeiro assistir o vídeo anterior para entender o que foi feito até agora, tá bom? Lá no vídeo anterior também eu explico o básico do VBA e passo a passo de como que você chega nesse código aqui. Nós tínhamos uma função, um sub na realidade, que chama verificar resposta.
e ele pega o valor da célula 2, pega o valor da célula C2, calcula o resultado e verifica se a pessoa acertou ou não, né? Só que, deixa eu mudar essa telinha aqui. Muito bem. Vamos deixar do tamanho certo. Legal. Só que o que acontece? Na fórmula aqui, eu coloquei A2 e eu acabei de alterar para A3. Se eu for rodar isso daqui, provavelmente vai dar errado, né? Vamos ver. Você acertou? Coisa nenhuma. Por que deu que eu acertei? Porque ele está vendo tudo na célula, na linha 2, tá? Então, se eu colocar aqui 20, ele vai me dizer que eu acertei também. Porque 0 vezes 0 é igual a 0, tá bom? Então, eu preciso, de alguma forma, melhorar o meu código lá no VBA para que ele faça referência a essa célula aqui, independente de onde eu colocar. E aí, vocês devem ter visto minhas aulas. Se não viram, acessa lá minha aula sobre nomear células. A gente pode colocar um nome para essa célula aqui, tá bom? Então, posso chamar aqui de fator 1. Isso daqui eu vou chamar de fator 2. Isso daqui eu vou chamar de resultado. Com isso, eu posso alterar o layout da minha planilha e vai dar certo sempre, né? Claro, não basta só fazer isso, né? Eu tenho que vir aqui no meu Visual Basic e aqui no lugar do A2 eu coloco fator 1. Aqui no lugar do céu 23 eu coloco o fator 2. E resultado, naturalmente, resultado. Lembre-se, a gente consegue pausar o código clicando aqui com o mouse nessa barrinha cinza. Vamos voltar para cá e vou colocar agora para rodar. Ó, agora sim, ó, ele entende que fator 1 é o nome daquela célula que a gente deu. 6. Vou dar F8 para ir para a próxima. Ó, var 1 ficou com o número 6. var 2 com o número 3. Que é o que está aqui, o conteúdo desse fator 2. O resultado tem que ficar com conteúdo 20. Vamos ver? Resultado ficou com conteúdo 20. Naturalmente, 6 vezes 3 não é 18. E ele fala para tentar novamente. Muito bem. Então, isso já fizemos uma pequena melhoria. E, aliás, na programação e em VBA não foge disso, só existe uma verdade. É a verdade da mudança, tá? Você tem que ter certeza disso. Sempre vai mudar alguma coisa, sempre vai ser necessário atualizar alguma coisa para uma nova necessidade, tá bom? Muito bem, outra coisa que eu gostaria de mudar é que aqui eu estou fazendo a conta direto na função, né? Funciona, tá funcionando bonitinho. Mas a gente pode, de repente, deixar um pouco mais organizado, tá? E agora eu vou mostrar para vocês qual é a diferença, então, entre function e sub. Eu vou criar um function, tá? A diferença principal, a única diferença na realidade que tem, é que o function ele retorna um valor e o sub não retorna nenhum valor. Mas que história é essa de retornar um valor? Vocês vão ver, tá bom? Então vou fazer um function que chama calcular resultado. Se eu preciso calcular um resultado, eu tenho que passar para o function os parâmetros que eu quero calcular. Que resultado do quê? Da multiplicação da variável 1 pela variável 2. Então, eu faço by val, significa que eu vou passar o valor daquela variável e eu tenho que dar um nome para essa variável. Não precisa ser nem var1, nem fator 1. O nome que eu der aqui dentro da função vai ser válido dentro da função. Então, posso colocar, por exemplo, número 1, se eu quiser, tá bom? Eu tenho que dizer o tipo. Então, eu coloco as. Do mesmo jeito que eu declaro uma variável aqui, din var1 as integer, aqui a única diferença é que a gente vai mudar o din pelo by val. Então, é din número 1 as integer.
E o outro, vírgula, para colocar um outro parâmetro, vai val também, número 2, as integer. E agora eu tenho que dizer, aqui vem a principal diferença, qual é o valor, o tipo de valor que eu vou retornar dessa função. E eu vou retornar também um inteiro, então é as integer. A diferença então aqui ele começa com function, and function. E como que a gente faz para retornar esse valor então? É muito simples, tá? A gente pega e coloca o nome da função, calcular resultado, igual o valor que você quer retornar. Nesse caso aqui, a gente quer número 1 vezes número 2. Assim de simples, tá bom? Então aqui, quando eu vou, no lugar de eu fazer aqui var1 vezes var2, eu vou pegar a função, calcular, e eu vou passar os parâmetros var1 e var2. var2. Interessante, então o que o código vai fazer? Vamos rodar aqui para a gente ver passo a passo, tá bom? F8, ele inicializou as minhas variáveis 1 e 2 com o conteúdo das células que a gente digitou lá, certo? Do nome fator 1 e fator 2. Então, var1 e var2, está aqui, ó. var1, 6, var2, 3. Agora ele entende que ele tem que entrar nessa função, ó, vou dar um F8, ele pulou para a função calcular resultado, e quando eu coloco o mouse em cima das minhas variáveis, ele está passando aquele conteúdo, tá? 6 e 3. 6 e 3, tá bom? Aqui ele faz a conta, número 1 vezes número 2, e o resultado dessa conta ele vai jogar, que como é inteiro, da mesma forma, tá? Inteiro inicializa zerado. Ele vai jogar esse resultado aqui no calcular resultado. Agora o calcular resultado é 18. Então, quando eu retornar para cá, ó, por enquanto ele não retornou, ele não saiu da função. O resultado calculado está 0. Na hora que ele retornar, o resultado calculado agora vale 18. Tá? Você me fala, poxa, mas que bobagem, vou fazer uma função só para isso? Qual é a vantagem disso? Se você quer, de repente, mudar a fórmula do resultado, você vai querer, de repente, no dia de amanhã fazer um jogo que a criança pode escolher se quer fazer... Já estou fazendo um spoiler do vídeo 3, tá? Se a criança quer fazer mais, menos, vezes divisão, enfim, o que você quiser, né? E a ideia, basicamente, é que você pode centrar os seus cálculos numa função, e essa função ver o que tem que ser feito. Tá? Muito bem, calculei resultado 18 e o resto continua a vida, a mesma coisa, tá bom? Então, ó, resultado tal e não vai mudar nada. Qual é a outra vantagem? Tá? Olha, isso daqui é legal também. Quando você cria uma função e essa função, se eu não me engano, tem que estar no módulo, depois a gente testa, tá? E essa função está num módulo, ela vai ficar disponível no seu Excel. Olha que legal. Então eu posso vir aqui e se eu começar a digitar calcular, aparece o nome da minha função, né? Olha que bacana. Então eu aperto o tabzinho, ele abre e se eu clico aqui no FX, aparecem aquelas variáveis que a gente colocou, número 1, número 2. Show de bola, né? Aí eu posso clicar aqui, número 1, número 2, e ele soma. Isso daqui é muito legal, né? E você pode, se você tem uma função mais complexa, né? Você pode também parar aqui o código e quando você entra aqui e dá Enter, ele vai parar naquela sua função e você vai poder ver o que está acontecendo, da F8, usar a inspeção imediata, enfim, todas aquelas ferramentas que nós aprendemos no módulo 1 do nosso joguinho, você vai poder utilizar também numa função. Isso daqui chama função de usuário, tá? Em inglês, se você for pesquisar, vai aparecer como user function. User function, tá? Naturalmente, você não vai fazer uma função de usuário para fazer uma multiplicação, mas às vezes você quer alguma coisa mais complexa e você pode fazer, tá? Muito legal, então já aprendimos a fazer função.
Agora o que está faltando, que eu gostaria, deixa eu limpar essa bobagemzinha aqui. O que eu gostaria agora é que quando eu colocasse, por exemplo, o resultado, aqui 18, eu não precisasse clicar no botão para verificar o resultado. Eu queria que ele fizesse automático isso. Tá? E isso a gente resolve com eventos. Tá? Então, você não precisa ficar monitorando a planilha. Ah, será que já digitou? Não digitou? Digitou? Não digitou? Não. Existe um evento que ele o nome correto é disparado. Existe um evento que ele é disparado quando tem alguma alteração na planilha. Tá bom? Vamos dar uma olhada se a gente encontra isso daí e como que a gente faz para encontrar. Aqui Alt F11. Esse evento, como eu falei, ele acontece quando é disparado na planilha. Então, obrigatoriamente, a gente tem que estar na planilha. Nós estamos aqui em cima, ó, no módulo 1. Estou aqui, ó, módulo 1. Você precisa vir aqui em planilha 1, que é onde a planilha que a gente quer monitorar. Tá? Clica 2 vezes nela. Aqui está o nosso teste inicial da nossa primeira macro, lembram-se? Né? Então, ok. Eu vou excluir isso daqui, não serve para nada agora. Ah, uma coisa que eu queria testar, desculpa. Function somar teste. Vai val n asinteger, vai val n2 asinteger as function. O que eu queria ver? As function coisa nenhuma, asinteger. Eu queria ver se quando a gente faz isso numa função, numa planilha, também aparece lá, tá bom? Fiquei na dúvida. Quando a gente está na dúvida, a melhor coisa de fazer é testar e pronto. Então eu vou colocar, eu criei uma função igualzinha da outra, tá? Eu quero ver se aparece aqui na hora que eu colocar somar teste. Somar, não tem, não aparece. Então, fica aí a informação importante. Se você quer que a sua função fique disponível aqui, ela precisa estar no módulo, tá bom? Não adianta você colocar a sua função dentro do código da planilha, tá? Show de bola. Vamos excluir isso daqui. Bom, e o que eu queria fazer aqui, lembram-se, eu queria ver o evento. Quando eu clico aqui não aparece nada, mas quando eu clico aqui, ó, aparece worksheet. Não é cocô trabalhando, nem trabalho de cocô. Esse sheet aqui é de folha. Worksheet é folha de trabalho, planilha, tá? Planilha em Excel chama worksheet. E aqui, quando eu cliquei em worksheet, o worksheet aparece direto, ó. Worksheet Selection Change. O que será Selection Change? Me dá a impressão que é quando muda a seleção, tá? Vamos ver que outras opções tem, ó. Isso daqui só apareceu depois que eu coloquei o worksheet. Quando está no geral não aparece, tá vendo? Vamos ver o que tem. Opa, logo de cara, ó. Change. Change em inglês significa mudar. Tem aqui um deactivate, que deve ser quando você sai da planilha. Tem um activate quando você volta na planilha. Vamos ver o que acontece no activate? Message box, ativei. Vamos ver o que acontece no desactivate. Deactivate, message box, tchau. Legal, vamos ver? Eu vou clicar aqui. Tchau. Ele saiu da planilha e deu a mensagem, disparou aquele evento de desativar a planilha. Quando eu volto na planilha, ele dispara o evento de ativar a planilha, tá? Vamos ver então agora este evento chamado change. Se você reparar, aqui o deactivate, o activate não tinha nenhum parâmetro, né? Agora esse daqui tem parâmetro. Vou deixar excluir isso daqui, vamos deixar só esse daqui. Ele tem parâmetro. E tem um parâmetro que chama target, que ele é do tipo range. Nós aprendemos lá a funçãozinha aqui, é a mesma sintaxe, tá vendo? Vai val, o nome do parâmetro e o tipo do parâmetro. E ele é um sub. Se ele é um sub,
a gente sabe que ele não retorna nenhum valor. Ele só vai fazer qualquer coisa aqui, mas não vai retornar nenhum valor. Tá? Se fosse um function, aí sim ele ia retornar um valor. Né? Muito bem, mas e aí? O que eu quero de fato? Né? Eu quero saber se, por exemplo, se a pessoa alterou, se ela digitou aqui 20, eu vou querer calcular alguma coisa? Acho que não, né? Eu só vou querer calcular se ele alterar realmente só essa célula aqui, só o E3, né? Muito bem, então como que a gente pode fazer isso? A gente tem que entender o que é esse objeto target. E para a gente entender o que é esse objeto target, nada mais fácil do que a gente dar uma olhada nele, tá? Vou começar assim, message box target, para ver o que acontece, tá bom? Eu não tenho muita noção do que pode acontecer, vamos dar uma olhada. Eu vou colocar aqui 20. Muito bem. Então, aparentemente o target é o valor, né? 30. É o valor que a gente digita, né? Opa, tem um delete. Dei um delete e ele deu erro aqui, ó. Depurar. Ele deu erro. Tá malucão aqui. Então vamos cancelar isso daqui. Então o delete ele deu erro, tá? Vamos ver se eu delete aqui assim também se vai dar erro. Não, aqui delete não deu erro. Uma coisa importante, tá bom? Se eu dou um delete e dá erro, e eu não quero que aconteça isso com o meu filho quando ele estiver fazendo a continha dele, né? Aí que ele dá um delete sem querer. A gente consegue capturar erros aqui e ignorar esses erros, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode colocar assim, ó, on error. Isso aqui é um bônus, não estava planejando fazer, mas como deu erro, vou ter que arrumar. Go to. E a gente tem que dizer, ó, era esperado o número de linha ou rótulo. Você tem que dizer para onde que ele quer que vá. Go to fim. Muito bem. Mas fim eu tenho que definir para ele o que é fim. Fim vai ser aqui, ó, fim. Então, se acontecer qualquer erro nessa função, sai. Pronto, esquece da função, tá bom? Vamos ver? Delete. Opa, não deu erro. Vamos dar um passo a passo para ver o que acontece. Delete. F8. Vai ter que dar o erro aqui. E ele foi direto para o fim. Como no fim eu não estou fazendo nada, naturalmente ele não faz nada. Mas eu poderia dar a mensagem do erro, tá bom? Message box error.description. Vou voltar aqui para ver o que era esse erro. Tipos incompatíveis. Alguma coisa não bateu a química. Não foi dessa vez. Se eu deixar desse jeito aqui, ó, qual é o problema? Se eu dar um delete aqui de novo, ok, vai dar tipos incompatíveis. Se eu colocar aqui um valor, e agora não é para dar erro nenhum, ele vai dar o valor de 20 e depois dá um message box vazio. Por quê? Porque esse fim aqui não significa para ele pula, sai daqui, é só o nome que a gente deu, né? De repente eu poderia chamar aqui tratamento de erro, por exemplo. Então eu tenho que especificamente, se eu coloco aqui 18, por exemplo, eu tenho que falar para ele, então F8, eu tenho que falar para ele depois, antes do tratamento de erro, para ele não entrar aqui no caminho normal da função, quando não dá erro. E eu faço isso fazendo aqui um exit, que significa sair, sub. Saia da função, saia do sub. Então, quando ele chega aqui, sai da função. Então, isso é uma estrutura padrão de tratamento de erro, tá bom? Você coloca aqui no VBA, você coloca um error, coloca todo o seu código que você quer que aconteça quando não tiver erro, você dá um exit sub, coloca o tagzinho que você pediu para ele sair com erro, e aí depois você faz o tratamento de erro, ou faz uma mensagem, ou simplesmente ignora, enfim, o que você quiser. Tá? Vamos dar uma olhada, ó. Vou colocar 20 agora. F8, 20, legal. Exit sub. Pronto, saiu.
não deu mais aquela mensagem, tá bom? Então agora a nossa funçãozinha está mais robusta, né? Mais segura. Tá, mas o que nós queremos? Eu não queria saber o valor do target por enquanto, né? Eu vou precisar dele realmente, mas eu vou usar isso na minha outra função. Na realidade, eu só quero verificar se a conta está certa ou está errada, se ele alterou o valor da E3. Da E3. Se vocês assistiram a minha aula anterior, vocês sabem que a gente pode clicar aqui com o botão direito, adicionar inspeção de variáveis. Porque esse target aqui, ele não é um número, ele é um range. Tá? Ele não é um número, ele é um range. E um range, além da informação do conteúdo da célula, ele tem que ter informação de qual que é a linha e qual que é a coluna de que aquele range faz referência. Range significa faixa em inglês, uma faixa de células. Vamos aumentar isso daqui. Aqui, inspeção de variáveis. Target, que é a nossa variável. Quando eu clico aqui no maisinho, ele abre. E logo de cara aqui, ó, column 5. Column 5, show de bola. Tá? Que mais que tem? Count 1. Provavelmente aqui é o tamanho do range. Ele está te dizendo quantas células mudaram, talvez, né? E se eu for mais para baixo, se tem column, muita coisa me diz que vai ter linha. Linha em inglês é row, R-O-W. Vamos procurar? Eu só preciso saber o alfabeto aqui, ó. Row 3. Show de bola, é isso que a gente estava precisando, ó. Linha 3, coluna, já esqueci, 5. Vamos ver? Linha 3, coluna 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu vou fazer nesse meu monitoramento de eventos? Tá? Na hora que disparar o evento de alteração de célula, se eu estiver na coluna 5, linha 3, eu quero que você calcule o resultado. Vamos fazer isso? Então aqui eu vou colocar if, lembram-se do if? Eu posso no if colocar uma condição ou mais de uma condição, tá? Então como que eu faço para pegar a linha do target? Target, ponto, e ele vai me listar tudo, então talvez eu nem precisaria ter feito a inspeção de variáveis, tá? Eu poderia vir aqui, ó, ele vai estar aqui em algum lugar, e se eu sei que linha em inglês é row, eu digito R e ele já vai me mostrar tudo que começa com R, ó, row. Row. A linha tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 3. E para eu colocar mais uma condição aqui, o jeito mais simples é colocar and em inglês, target, ponto, column, igual a 6. Para a gente fechar a nossa condição do if, a gente coloca then. Então, ele não fecha, deixa eu minimizar isso aqui para a gente voltar até a nossa tela inteira. Lembra-se quando a gente colocou sub, ele fechou and sub. O if ele não fecha sozinho, tá bom? Vocês têm que colocar and if. Então, aqui dentro é o que a gente quer que... É nessa condição, na realidade, que a gente quer que ele execute aquela função de verificar o resultado, né? Se calculou certo ou não. Deixa eu jogar isso aqui para dentro, tá bom? Vamos ver se dá certo. Target 3, linha 3, coluna... Já digitei errado, ó. Que beleza, hein? Ó, se eu fizer isso aqui, vai sair, não vai acontecer nada. É coluna 5, né, gente? Vamos lá. E eu poderia ainda dizer que o count é igual a 1, por exemplo. Para que isso? Para ter certeza de que ele só alterou uma célula, tá bom? Eu dou um F8, agora ele entra no target. E por que ele está mostrando um 34 se o target tem uma porrada de valores? Por que ele, por padrão, coloca alguma coisa? Né? Por que por padrão ele puxa 34, que é o valor que a gente digitou? Porque é exatamente isso. Os objetos
normalmente eles têm um padrão de uma propriedade padrão. Provavelmente a propriedade padrão desse cara aqui é o text, né? Então o text é 34, então provavelmente por padrão ele está puxando o text. Então dá na mesma eu colocar target.text ou target, está implícito, tá bom? Que é o ponto text que eu estou pegando. 34. Isso que significa que se eu vier aqui, ó, e colocar 8, ele não vai ficar me incomodando com 8, mostrando a mensagem de 8. Por quê? Porque a gente falou para ele que somente quando alterasse aquela célula específica, que é para mostrar, ó, o target, a linha é 3, mas a coluna é 1. Estou na primeira coluna, né, na coluna A. Então ele não entra na minha condição. Por que isso é importante a gente ter feito? Porque a nossa, lembra-se a macro, o que ela vai fazer? Na hora que eu clicar em iniciar, na hora que eu clicar em iniciar, ela vai vir aqui e alterar o código para 6. E quando eu faço isso, mesmo via macro, o meu evento change ele é disparado. E vocês querem fazer um teste para ver isso? Vamos fazer aqui uma macro. Aqui entrei no módulo, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, uma sub chamada teste evento. E é um teste muito simples. Eu vou simplesmente pegar a célula 1,1 e vou colocar o valor de 10, tá? Eu estou simulando a digitação de 10 aqui. O que vai acontecer? O que a gente espera que aconteça? E quando a macro execute essa linha aqui, ele tem que disparar aquele evento lá na planilha 1, tá bom? Vamos ver? Vou rodar aqui, vou dar um F8. Na mesma hora, ó, ele disparou. Ele colocou 10, claro, mas aí em seguida ele já disparou o evento. E ele entrou e vai verificar que não é a nossa linha e não vai fazer nada, tá? Mas imagina que se a gente não tivesse colocado aquela condição, toda vez que a nossa macro fosse colocar um novo par de números para o meu filho multiplicar, ele toda vez ia ficar chamando aquela macro que a gente não quer. Né? A gente só quer que ele chame quando ele digita o resultado. Vamos tirar esse teste aqui. Vamos limpar aqui. Aí qualquer alteração ele vai disparar, gente. Eu apaguei e ele disparou, tá bom? Não faz mal. Eu vou tirar isso daqui. Essa pausa, aliás, não vou tirar ainda não. O que eu quero na realidade não é que ele me mostre o conteúdo. Eu quero que ele chame essa função aqui que verifica a resposta. Essa função verificar a resposta nós estávamos chamando com o botão da macro, tá? Eu vou chamar agora pelo evento do change, né? Disparou o evento change, vem aqui e chama a macro. Direto. Call, verificar a resposta. Vamos ver se funciona? Eu vou tirar isso daqui, tá bom? Não é nada de F5, eu vou tirar aqui. Se eu digitar aqui, não acontece nada, tá bom? Agora, se eu digitar aqui, 18, ele chamou a minha macro, chamou o meu evento chamou verificar a resposta, tá aqui, desculpa, não dá para vocês verem. Chamou verificar a resposta, que eu tinha parado ele aqui para a gente ver alguma bobagemzinha, e ele já chamou. Chamou a função de novo, ó, uma coisa chamando a outra. Por isso que é importante vocês aprenderem a debugar, a colocar esses pontos de quebra no seu código para você saber o que está acontecendo, tá? À medida que vai ficando maior a brincadeira, vai ficando mais difícil de brincar. Sai daqui. Vamos terminar de rodar. Você acertou. Vou minimizar isso daqui. Vamos ver. 20. Tente novamente, você consegue. Foi embora. Esqueci já quanto que era. 3, 18. Você acertou, aparece. Eu não sei o que aconteceu com o meu coelho, que ele ficou deformado, tadinho. Muito bem. Então, ficou muito mais legal agora, né? Você não precisa ficar toda vez clicando em iniciar, etc, etc. Tá? Simplesmente eu digito o valor e ele já verifica. O que nós queríamos que ele fizesse? Vamos voltar lá para o início. Eu quero que, na realidade, quando eu clique em iniciar,
Eu quero que ele me coloque 2 valores aqui primeiro. Então vamos fazer isso agora, tá? Aí em seguida a criança vai digitar aqui. E aí de novo ele vai colocar o logzinho aqui à direita do que ele fez, se acertou ou não. E em seguida a gente já vai colocar 2 novos valores. Vai digitar, coloca o log, 2 novos valores. Cada parte, se você reparar, quando você está pensando o que ele vai fazer, você percebe que isso daqui ele se repete, né? Digitar 2 valores aqui, colocar o log, digitar, limpar, tal, tal. Então, cada uma desses aqui vai ser uma função que a gente vai criar, ou uma sub, um procedimento. Sub, lembrei o nome certo de sub, em português é procedimento. Então, um é função e outro é procedimento. Que sub vem de subprocedure. Então vamos lá criar um procedimento, uma sub chamado sub iniciar valores. A gente cria ela separada e depois a gente encaixa no nosso código. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele inicie o valor fator 1 com algum valor aqui. Eu vou colocar primeiro isso daqui, ó. Range 2, fator 2, só para a gente fazer um teste, tá? Igual a 5. O meu iniciar valores vai fazer isso. Vai colocar 2 valores, cada um em uma função. Vamos colocar um valor diferente aqui, tá bom? E lembrem-se, isso daqui vai dar um trigger na minha planilha, lá no evento, vai disparar o evento e vai recalcular, etc. Se a gente não tivesse feito, ele ia fazer isso toda hora, né? Na hora que eu dou um F5, ele calcula. Mas é claro que eu quero que isso aqui seja aleatório, né? Eu não quero deixar fixo. Então, como que eu faço para colocar números aleatórios no VBA? Vai para o Google e procura. Não tem jeito. Eu acho que é assim. Eu não lembro. Oh, randomize. Será que é isso aqui? Eu não tenho a menor ideia. Vamos dar uma olhada no que ele faz. Era alguma coisa parecida com isso aqui. Ó, sempre paro aqui. Erro de compilação, era esperado, função, blá blá blá. Ele está reclamando disso aqui, ó. Randomize, vamos ver o que tem. Ah, ele pediu aqui. Vou colocar a hora. Não. Vou colocar um número. Ele não está pedindo um número. Aliás, ele está pedindo um número opcional, né? Isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês esse detalhezinho. Eu abri parênteses. E ele me disse, olha, eu quero um número. Essa função você não pode me mandar assim direto. Você está achando o quê? Você tem que colocar o que você quer. Randomize o quê? Então, abre parênteses e o número ele está entre colchetes. Se ele está entre colchetes, significa que é opcional. Tá? Eu posso depois mostrar para vocês como fazer isso na nossa função também. É bem simples. Eu vou colocar sem número, vamos ver o que acontece. Erro de compilação, ele continua enchendo a paciência. Era esperado. Vou colocar um número, vamos ver se é isso mesmo. Era esperado function ou variável? Será que aqui eu tenho que colocar um text? Deixa eu ver o que tem aqui. Pelo jeito não é o randomize, gente, tá bom? Não é o randomize que vai resolver o nosso problema. Instrução randomize. Tornar aleatório. O argumento numérico opcional é um variant ou qualquer expressão numérica. Usa números para inserção. Se randomize não for usado, a função round, o argumento será usado. Tá certo. Não, tá certo e eu não sei por que diabos não funciona, tá bom? E não vou ficar discutindo com Excel. Mas na dica aqui do randomize, ele fala que para usar esse RND, tá? Usa o número para inicializar o gerador de... Nada disso, ó. Eu tô falando bobagem, ó. O randomize, ele não retorna um número aleatório. Ele não retorna um número aleatório. Olha só, ele inicializa o gerador de números aleatórios. Então, o randomize,
ele não retorna nada. Por isso que ele está falando, por isso que o erro que ele dá era esperado uma função ou uma variável. Por quê? Porque o randomize é um sub. Olha só, eu querendo ensinar a diferença de sub e function e na hora que apareça na minha frente eu não percebo. É um sub. Então significa o quê? Que ele vai, na realidade, números randômicos, né? Tem que dar uma pesquisada aí, depois no YouTube é cheio de vídeos disso, mas os números randômicos eles não são tão randômicos assim, tá? E tem um vídeo muito louco aí de um cara, se eu lembrar o nome dele, ele é super famoso no YouTube, ele explica por que não existem números randômicos. Então, o randomize, ele inicializa uma sequência de números aleatórios, tá? E vamos ver se funciona assim. Eu não sei se vai funcionar assim. Vamos ver. Funcionou, legal. Número randômico agora, legal. Vamos fechar essa porcariazinha aqui. Muito bem, poxa, mas acho que meu filho não vai conseguir fazer essa multiplicação, né? Acho que está um pouquinho difícil. Eu vou ter que facilitar para ele, tá? Então eu tenho o número aleatório, vamos ver o que acontece, como que ele é gerado. Vou fazer várias vezes, tá bom? Vamos tirar essa pausa aqui, ó. Um número aleatório é um número menor do que 1. Se eu não me engano, não é 1, nunca é 1. É sempre menor do que 1. Aí tem que entrar no detalhe para ver. Pode ser 0,0, pode ser menor do que 0,1, tá? Vai ser sempre um número menor do que 1, tá? Eu tenho que pegar esse número aleatório aqui e transformar num número inteiro, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma funçãozinha. Agora já não sabemos funções, né, gente? Função é retornar número inteiro aleatório. Ele não precisa pegar parâmetros, tá? As inteiro. Ele não precisa pegar parâmetros. Tudo bem? E eu vou dizer para ele essa brincadeirinha aqui, ó. Eu vou chamar dentro da minha função, tá? Para ele inicializar a minha sequência aleatória de números. E eu vou dizer para ele, se eu retornar só isso aqui, vamos ver o que acontece. Tá? Olha que coisa estranha, hein, gente? O número randômico é um número menor do que 1, tá? A minha função retornar número inteiro aleatório só retorna números inteiros. Quer dizer que isto daqui deveria dar erro, porque eu estou falando, ó, isso daqui é um inteiro e isso daqui é um número que não é inteiro. Isso daqui é igual a isso daqui, dá erro. Vocês lembram que a gente fez essa brincadeirinha na aula anterior e ele arredondava o número, né? Não sei se vocês se recordam disso. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está arredondando. Então ele está arredondando para 0 ou para 1, para 0 ou para 1, para 0 ou para 1. Tá? Eu quero que seja um número maior do que 1, porque senão vai ficar muito fácil para o meu filho fazer conta 1 vezes 0 e 0 vezes 1, 0 vezes 0, e vai ficar chato. Então, o que eu faço? Eu pego aqui 10 vezes o número aleatório. Então, 10 vezes aquilo que é 0,5 vai virar 5, qualquer coisa. E ele vai arredondar. Vamos ver? Olha que legal. Temos o nosso gerador de números aleatórios de 0 a 10. Tá? Como eu fiz desse jeito, eu posso vir aqui, ó, e fazer assim. Olha que bacana o uso de função aqui. No lugar de eu pegar e colocar isso daqui aqui, poderia ter feito isso, né? Ia funcionar do mesmo jeito, tá? Qual é a desvantagem? Se no dia de amanhã eu quiser criar um número aleatório, não entre 0 e 10, mas entre 0 e 20, eu teria que vir aqui e mudar cada uma dessas chamadinhas aqui, né? Então, o correto é você encapsular essa lógica, ou essa palavra mágica, né? Encapsular essa lógica numa função.
Muito bem, agora temos os nossos números sendo iniciados. Que legal, temos aqui a função que inicia valores. Então eu posso pegar isso daqui, ó, iniciar valores, e eu vou colocar na minha função iniciar, tá? Então o que vai ser a minha macro iniciar? Não vai ser mais verificar o resultado. Ele vai iniciar os valores e vai ficar esperando o meu filho colocar um valor. Quando ele digitar, eu verifico o resultado, tá? Então vamos criar agora uma sub chamada iniciar jogo, certo? Por enquanto a única coisa que ela vai fazer é iniciar valores. E vamos associar a nossa macro a esse botão que antes estava em a pancada de macros que a gente tem. Vamos excluir essas macros 1, 2, 3, 4, blá blá blá. Vamos lá. Remover, não quero gravar coisa nenhuma. Deixa eu ver se tem aqui sujeira. Macro 1, tchau. É bom de vez em quando a gente fazer uma faxina em casa, né? Macro 2, opa, não vamos excluir coisa boa. Aqui também. Macro 5, tchau. Tem 8 e 9. Tchau, pronto. Muito legal. Então agora quando a gente vem aqui, cadê você? Não, aqui, botão direito. Eu estava editando, tá? Por isso que ficou esquisito. Botão direito, atribuir macro. Agora sim tá fácil. Iniciar jogo. Então, agora o iniciar jogo, a única coisa que faz é números aleatórios. Certo? O que eu tenho que fazer agora? É automatizar esse processo de iniciar jogo. Ele vai colocar aqui a multiplicação. Se eu coloco 5, tenta novamente. Se eu coloco 6. Não estou sabendo 3 vezes 1, gente, tá? A coisa tá feia. 3 vezes 1 você acertou, tá? Só que a gente não quer que apareça toda essa simulação, tá? Vamos atualizar então a nossa função. O que eu quero é, na hora que eu coloco o resultado certo ou errado, ele joga o resultado para cá e inicialize uma nova sequência, tá bom? Vamos fazer isso agora. Onde que nós estamos? Aqui a gente procura a função. Iniciar valores, muito bem. Calcular resultado, não. Verificar resposta. Tá? Então, verificar resposta é aquela que pega os dois valores e verifica se está certo ou não. Sim? Tá aqui, ó. Verificar resposta. Então, no lugar de você acertou ou você errou, a gente vai logar, vai colocar essa informação numa... Aqui à direita eu vou jogar essa informação, tá bom? Vamos colocar, por exemplo, vou começar colocando aqui, tá bom? Eu vou só colocar se acertou ou errou, depois eu vou melhorando. Aliás, isso eu vou deixar de lição de casa para vocês, tá? Eu vou colocar aqui só se acertou ou errou, tá bom? Então, quando eu inicio o meu jogo, eu tenho que dizer que eu estou iniciando, eu tenho que, de alguma forma, saber que é o início do jogo e que eu tenho que começar a colocar o logzinho a partir, por exemplo, da linha 2. E na próxima jogada eu tenho que saber que eu vou para a linha 3, depois para a linha 4, para a linha 5. E isso vai acontecer entre uma chamada e outra. E para isso acontecer tem várias formas de fazer, tá bom? Um dos jeitos é criar uma variável global. Como que eu crio uma variável global? Aqui a gente não fez variáveis dentro da minha função, do meu sub. Eu vou criar uma variável fora do meu sub. Eu vou colocar o nome público, public em inglês, e eu vou colocar aqui linha do resultado, as integer. Ele começa com um valor, integer, começa com que valor? Vamos? 0, certo? Então, quando eu for clicar no iniciar jogo, vem aqui, ó, iniciar jogo, eu vou querer que ele comece com outro valor. Eu vou dizer que a minha linha inicial vai ser
colocar qualquer uma aqui, ó. 2. Certo? 2. Mais um bônus, tá? A gente poderia transformar esse 2 aqui numa constante. Qual é a vantagem disso? Se você deixa organizado aqui as constantes, por exemplo, linha inicial, constante, constante, linha, opa, desculpa, linha inicial, igual a 2. Qual é a vantagem disso? Organização, tá bom? Sempre organização. Então, no lugar de... Você sabe que você vai usar, de repente, essa linha inicial em mais de um lugar, cria uma constante, coloca lá o conteúdo dela, documenta linha inicial do log de resultados, tá bom? Copia e iniciar jogo, a gente coloca aqui linha inicial. É muito mais legal do que colocar 2 aqui, certo? Você sabe que é uma constante. Linha do resultado, constante linha inicial. Por enquanto, ele só inicializou uma variável, tá? O que eu quero é que toda vez que eu der o Enter lá, ele vai disparar o evento de verificar resultado, ele vai incluir o resultado, se ele acertou ou não, nessa linha do resultado, que começa com a linha 2. Vocês lembram do looping que nós fizemos para aumentar e diminuir o coelho? Aqui vai ser uma espécie de looping, mas entre as iterações, entre as jogadas. Vamos lá. Então, estamos aqui, verificar a resposta. Eu vou colocar aqui... Vou colocar assim, vamos ver se vai dar certo. Vou colocar range. O range ele tem que ter uma... Pode ser cells. Ele tem que ter uma linha e uma coluna, sim? Linha. É aquela nossa linha que eu já esqueci o nome. A nossa variável global. Isso é terrível, gente. E aí as classes, que a gente não vai ver hoje, tá bom? Mas as classes podem te ajudar para isso, tá? É linha do resultado. Linha do resultado. E a coluna? A coluna não vai ser uma constante? Não vai ser sempre o mesmo lugar que eu vou colocar o resultado? Nós já aprendemos a colocar constantes, né? Então vou criar uma constante coluna resultado. No dia de amanhã eu quero mudar essa coluna de lugar, é mais fácil, tá bom? Eu poderia fazer isso aqui, depois eu vou mostrar outras formas de fazer, tá? Fica aí para... Tá reclamando que eu não terminei de colocar o igual. Constante coluna resultado igual a, acho que é 8. 8, ó. Para você contar as colunas, o jeito mais fácil, tá? Se você não souber, você seleciona aqui em cima à esquerda, na fórmula, aparece quantas colunas você tem. 8. 8 colunas. Eu estou apontando com o dedo, claro que vocês estão vendo que eu estou apontando com o dedo, né? Vamos lá, coluna 8. Dá um Ctrl F, não, aqui em português, Ctrl L, localizar, Enter. E aí eu quero dizer aqui, acertou. Acertou. Sim? Porque ele acertou mesmo. E aqui eu quero dizer que ele errou. Errou. O que mais que eu quero fazer? Que a gente falou. A gente falou que toda vez que ele verificar o resultado, eu vou gerar uma nova sequência de números, tá? Por isso que é importante a gente fazer a função, porque agora a gente consegue chamar essa função aqui, iniciar valores, de mais de um lugar. Olha só, eu chamei na hora que eu iniciei o jogo, e a cada iteração, a cada resposta que ele der, eu vou dar um novo valor. Então aqui, ó, vou iniciar valores. Vamos ver o que acontece? Deixa eu tirar esse coelho chato daqui. Nessa versão aqui não vai ter coelho, tá bom? Então vamos excluir aqui coelho. Aumentar coelho, diminuir coelho, ocultar coelho. Tchau, coelho. Muito bem. Vamos tirar esse código aqui e pronto. O que acontece agora com a nossa macro?
Eu coloco 5. Erro de definição dá erro, claro, porque eu não testei. Vamos ver o que é isso. Vamos lá ver. Bom, como que eu faço para encontrar o diabo desse erro, né? Vamos colocar aqui uma paradinha para ver se ele chega aqui pelo menos, tá bom? Vamos ver o que acontece. Vou colocar 6. Bom, se ele chegou aqui, significa que o erro não aconteceu ainda, tá bom? F8, muito bem. Resultado igual a resultado calculado, sim, ok. Linha do resultado, 0. Linha do resultado, 0. O linha do resultado não era para ser 0. Por isso que ele está dando erro. Ele está tentando colocar na linha 0 que não existe o valor que eu errei. Errei 2 vezes, ó, porque está 0 e porque eu errei a multiplicação. E aí, naturalmente, dá erro. Tá? E, poxa, a gente não tinha inicializado? O que aconteceu? Vamos ver, vamos procurar. Vamos procurar aqui, ó, iniciar o jogo. É claro, eu não iniciei o jogo, gente, olha só. Eu não iniciei o jogo. Eu saí clicando aqui, tá? Então, a gente até poderia fazer uma trava. Enquanto você não clicar em iniciar o jogo, não faz nada, por exemplo. Então, como que eu faria isso? Né? Eu poderia, aqui na minha lógica aqui, lembra-se que eu falei para vocês que vocês podem capturar o erro, tratar, etc. Você também pode validar como que está a situação das suas variáveis para ver se está certo ou não, né? Então aqui eu poderia verificar aqui, ó. If linha do resultado igual a 0, then vou mandar uma mensagem para o meu colega, né? Clica em iniciar o jogo. Por que não? E aí eu saio, eu não deixo continuar. Exit sub. Já aprendemos tudo isso daqui, olha que legal. Estamos começando a juntar as coisas agora. Então, se não tiver iniciado o jogo, clique em iniciar o jogo, meu filho. Vamos lá. Vamos ver? 9. Clica em iniciar o jogo. Você pode fazer o quanto você quiser. Se vai dar errado, clica em iniciar o jogo. Iniciar. Agora sim, ó. 5 vezes 4. 20. Agora ele entrou, já passou direto pelo meu if, porque a linha do resultado agora é 2. Vai calcular. Vou tirar aqui, agora estou confiante que vai dar tudo certo. Acertou. 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 15. Errou. Você percebeu que não está dando exatamente do jeito que a gente gostaria? Uma parte, né? Ó, 4 vezes 3, 12. Acertou. Então, aqui tem duas coisas ruins no meu jogo, tá? A primeira coisa ruim, quando eu coloco o resultado, ele está mostrando se eu errei ou não. De repente, essa informação a gente poderia colocar aqui do lado para ele saber. Mas lembra-se que eu queria ter um logzinho, né? Então eu teria que ir de um em um aumentando essa linha, tá? Não se esquecemos de fazer isso. Então vamos fazer isso. Então depois de eu colocar o resultado, ó, coisinha linda, eu vou dizer que a linha do resultado é igual. Como que eu faço para aumentar ela mais um? Isso daqui é uma coisa muito comum em programação, tá bom? Você pode pegar a mesma variável, você não precisa criar uma outra variável para somar mais um e jogar ela. Não. Você já diz para ela, olha, o linha do resultado é ela mesma mais um. Tá bom? Vamos ver se funciona agora. Eu vou colocar 4. Errou, já tinha errado antes, já sei. Agora o próximo ele deveria pular. 9. Acertou. Olha que legal. Já tá começando a ficar com a carinha boa. O que mais que eu preciso fazer? Eu percebo que eu estou perdendo tempo, né? Eu venho aqui 8, dou Enter, e aí ele vai para vai para baixo. É injusto, né? Meu filho vai ter que clicar aqui, 3, tim. Não vai dar muito certo. Tá bom? Então, vamos ver o que eu preciso fazer na realidade. Eu preciso falar para ele que toda vez que ele saia toda vez que ele termine de fazer isso daqui, eu quero que ele volte automaticamente para essa posição.
E eu também quero que ele mostre o resultado aqui, só para ele saber se ele acertou ou não. Porque quando o log vai ficando grande, né? E a gente vai aumentando esse... Deixa eu primeiro acertar o... Vamos acertar o foco primeiro. Vamos focar no foco, não é verdade? Um foco de cada vez. Qual que é o jeito mais simples? Ah, eu não lembro como que faz isso no Visual Basic. Não tem problema. Ó. Gravar macro. Clica aqui. É isso que eu quero, né? Eu quero que ele clique aqui. Parar macro. É vergonhoso? É vergonhoso. A gente pode fazer? Pode fazer. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Ele simplesmente vai lá e seleciona. É isso que eu quero. Ó. Depois que inicializa os valores, eu quero que ele selecione. Range 3 Select. Como eu sou muito espertinho e eu lembro que eu coloquei um nome para esse range, eu coloco o range resultado select. Vamos ver o que acontece agora. 5. Opa, ele vai e volta. 24. 3. 6. Tal, 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 certo? Então o meu filho agora não sabe se ele está errando ou não está errando. Por quê? Porque tá lá embaixo, tá bom? Então, além da gente mostrar o log, vamos mostrar aqui o danadinho do resultado da última conta. Aqui seria, vamos colocar um nome para isso daqui, ó. Último resultado, porque agora a gente já sabe que se a gente colocar um range, fica muito mais fácil, né? A gente pode colocar assim, ó. Cadê? Ah, olha só que interessante. Eu não calculei aqui, acertou e errou. Eu não sei que nessa célula aqui tem um último resultado. Eu posso fazer da seguinte maneira, tá? Ó, eu posso fazer range. Não era resultado coisa nenhuma, era último resultado. Acertou. E aqui o range, último resultado, errou. Eu estou fazendo isso daqui duas vezes, né? Estou escrevendo acertou, errou, etc. Tem várias formas de eu melhorar isso, tá bom? Eu poderia criar uma variável chamada resultado, a string, e aí eu colocava resultado igual a acertou, ou resultado igual a errou. E aqui embaixo eu coloco os resultados. Aqui eu posso fazer referência à variável, a gente já sabe, né? Resultado. Legal, né? Então isso aqui também vai funcionar. Vamos ver? Opa. Oh, legal. 3 vezes 4, 12. Acertou. 0. Oh, 3. 12. Isso aqui é muito legal. Só que eu poderia, por exemplo, aqui, só para efeito de vocês saberem, eu posso fazer também referência a isso daqui, tá bom? Outra forma que eu posso escrever isso daqui, mais um bônus. O último bônus eu já vou encerrando por aqui, que já deu mais de 1 hora de vídeo. Vai ficar o timer para a próxima, tá? O próximo desafio a gente coloca o tempo. E a gente, vamos fazer o seguinte, então, vamos combinar que no próximo desafio eu termino de arrumar isso daqui, colocando o tempo, a gente pode fazer um ranking, enfim, dá para melhorar bastante coisa aqui. Eu vou mostrar para vocês um outro esqueminha de if, tá bom? Chama if em linha. No lugar de eu fazer isso daqui, eu posso colocar assim, ó, string resultado é igual. Aí eu coloco dois is, cuidado, hein? Não é um só, é dois is, porque é inline if, um if numa única linha. Abre parênteses. Qual é a expressão? E aqui, se você já sabe o C do Excel, é 100% igual ao C do Excel, tá bom? Vamos ver um C do Excel? Como que você faria aqui o acertou ou errou? Você não faz aqui? Se esse vezes esse igual a esse,
Você não faz isso aqui? Aí você coloca ponto e vírgula, acertou, ponto e vírgula, errou. Você não faz isso? Não é? Aqui, ó. Aqui sempre vai dar errado porque toda vez que a gente altera ele muda pra cá, né? Então é um problema. 6 vezes 7, esqueci já quanto que é. 42. Deixa eu tirar esse meu erro de sintaxe aqui. Ele sempre vai dar errado porque ele vai mudar para números aleatórios. Eu tenho que adivinhar qual que é o número que vai dar certo. Enfim, sempre vai dar errado. Mas o fato é que essa é a estrutura aqui do C do Excel. Exatamente a estrutura do if, tá bom? Do if com 2 is. Então, se resultado, o que a gente quer? Se resultado igual se resultado igual ao resultado calculado, então coloca acertou. Se não, coloca errou. Os caras já que ficam rebobinando o que eu falei, ó, isso daqui poderia ser também uma constante, tá bom? Poderiam ser constantes, porque no dia de amanhã eu posso querer mudar esse texto, né? Ganhou, ponto, pontuou, enfim, o que você quiser, né? Acertou, errou. E aí eu posso comentar isso daqui ou posso excluir direto, tá? Quando que você vai usar um e quando que você vai usar outro? Somente eu usaria esse if se ele é muito simples, como esse aqui, ó. Tá bom? Se você tiver aquela trancada de coisas que você faz, não recomendo, tá? É só para coisas muito simples, que seja fácil a leitura, tá? Legal, bacana. Temos agora o nosso... Opa! Não, tá certo. É isso aqui. Então, calculei aqui o resultado e aí depois joguei o resultado no último resultado e na coluna. Vou limpar isso daqui, só para ver se vai dar certo. Isso daqui, na realidade, o limpar, etc., teria que estar no iniciar, né, gente? Vou limpar tudo isso aqui. No iniciar, o ideal seria o quê? Que ele limpasse tudo. Fica para próximo, tá bom? Então, clico aqui em iniciar. Faço a conta 5 vezes 9. Por que contas estão difíceis para mim? Acertou. Eu não preciso clicar no iniciar de novo. Inclusive, eu poderia mudar esse botão aqui para parar. Olha como as coisas vão... A gente vai melhorando, né? 6 vezes 5, 35. Errou, claro. 8, errou. 28. E assim vai. Tá bom? Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. E lembre-se, se você não tiver assinado ainda o meu canal do YouTube e nem estiver me acompanhando no Instagram, faça isso agora, tá bom? Se inscreva no canal e ative as notificações. Em breve vai ter um novo vídeo de VBA e sempre desse jeito fácil e tentativa e erro e aprendendo juntos, tá bom? Até a próxima, muito obrigado.